Mito e contos de fadas. Na educação das crianças e dos jovens dá-se agora importante lugar aos contos de fadas, mitos e histórias imaginárias. Usam-se nas escolas livros desta natureza, que se encontram também em muitos lares. Como podem pais cristãos permitir que seus filhos usem livros tão cheios de mentiras? Quando as crianças pedem a explicação de histórias tão contrárias aos ensinos recebidos de seus pais, a resposta é que essas histórias não são verdadeiras, mas isto não dissipa os maus resultados do seu uso. As ideias apresentadas nesses livros desencaminham as crianças. Comunicam falsas ideias da vida, suscitando e nutrindo desejo pelo irreal. O vasto uso desses livros em nossos dias é uma das astutas maquinações de Satanás. Ele está procurando desviar a mente, tanto de velhos como de moços, da grande obra da formação do caráter. Pretende que nossas crianças e jovens sejam devastados pelos enganos destruidores da alma com que ele está enchendo o mundo. Portanto, busca desviar-lhes a mente da palavra de Deus, impedindo-os assim de obter o conhecimento das verdades que os salvaguardariam. Nunca devem ser colocados nas mãos da infância e da juventude livros que contenham uma perversão da verdade. Se os de espírito amadurecido nada tiverem que ver com tais livros, achar-se-ão, mesmo eles, muito mais a salvo. Cuidado com os autores incrédulos. Para educar-se julgam muitos ser essencial estudar os escritos dos autores incrédulos, visto essas obras conterem muitas brilhantes gemas de pensamento. Quem foi, porém, o autor dessas joias de pensamento? Deus, e Ele unicamente. É Ele a fonte de toda a luz. Por que haveríamos então de vadiar pela massa de erros contidos nas obras dos incrédulos, por amor de algumas verdades intelectuais, quando temos a verdade toda à nossa disposição? Como é que os homens que se acham em guerra com o governo de Deus chegam a ficar de posse da sabedoria que por vezes manifestam? O próprio Satanás foi educado nas cortes celestes, e tem o conhecimento do bem da mesma maneira que do mal. Mistura o precioso com o vil, e é isto que o habilita a enganar. Mas pelo fato de se haver Satanás revestido de roupagens de celeste esplendor, havemos de recebê-lo como anjo de luz? O tentador tem agentes educados segundo seus métodos, inspirados por seu espírito, e adaptados à sua obra. Cooperaremos nós com eles? Receberemos as obras desses instrumentos como essenciais à educação que desejamos obter? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Jó capítulo 14 versículo 4. Podemos então esperar que jovens mantenham princípios cristãos e adquiram caráter cristão enquanto sua educação é grandemente influenciada pelos ensinos de pagãos, ateus e infiéis? Se o tempo e os esforços despendidos em buscar aprender as luminosas ideias dos incrédulos fossem consagrados a estudar as preciosidades da palavra de Deus, milhares dos que agora se acham assentados em trevas e sombras de morte se estariam regozijando na glória da luz da vida. Uma fonte mais pura. Temos abundância do que é real, o que é divino. Os que têm sede de conhecimento não precisam recorrer a fontes poluídas. Cristo apresentou os princípios da verdade no Evangelho. Podemos, em seus ensinos, beber das puras correntes que manam do trono de Deus. Cristo poderia haver comunicado aos homens conhecimentos que ultrapassariam a quaisquer revelações anteriores, deixando para trás todas as outras descobertas. Poderia haver descerrado mistério após mistério, e fazer concentrar em torno dessas maravilhosas revelações o ativo e diligente pensamento das sucessivas gerações até ao fim do tempo. Do ensino da ciência da salvação, não tirou um momento. Seu tempo, suas faculdades e sua vida só eram apreciadas e empregadas em prol da salvação das almas humanas. Ele viera buscar e salvar o que se tinha perdido, e não se desviaria de seu propósito. Não permitiria que coisa alguma o distraísse. Cristo só comunicava o conhecimento que podia ser utilizado. As instruções que dava ao povo limitavam-se às próprias necessidades que tinham na vida prática. A curiosidade que os levava a ir ter com ele com indagadoras perguntas não satisfazia. Todas essas perguntas tornava ele em ocasiões para solenes, fervorosos e vitais apelos. Aos que se mostravam tão ansiosos de colher da árvore do conhecimento, oferecia o fruto da árvore da vida. Encontravam cerrados todos os caminhos que não fossem aqueles que conduzem a Deus.
Fechadas estavam todas as fontes, a não ser a da vida eterna. Nosso Salvador não animava ninguém a frequentar as escolas dos rabinos de sua época pela razão de que a mente se corromperia com o continuamente repetido "e dizem", ou "e foi dito". Como, pois, devemos nós aceitar as instáveis palavras humanas como exaltada sabedoria, quando se encontra ao nosso alcance uma sabedoria maior e infalível? O que tenho visto das coisas eternas, bem como o que hei testemunhado da fraqueza da humanidade, tem-me impressionado profundamente o espírito e influenciado a obra de minha vida. Nada vejo por que seja o homem louvado ou glorificado. Não vejo razão alguma para que as opiniões dos sábios mundanos e dos chamados grandes homens devam merecer confiança e ser exaltadas. Como podem aqueles que se acham destituídos de divina iluminação possuir ideias acertadas quanto aos planos e aos caminhos de Deus? Prefiramos ser instruídos por aquele que criou os céus e a terra, que pôs por ordem as estrelas no firmamento, e ao sol e à lua designou a sua obra. Eu não preciso recorrer a autores infiéis. Prefiro ser ensinado por Deus.